Bom, como coordenador dessa plataforma que nós falamos, nós vamos chamar aqui o Roberto Fontes, que é arquiteto com ampla experiência em projetos de urbanismo e habitação social nos bairros de Nova Jaguaré, Jardim São Francisco, Jardim Nova Vitória, 2 de Maio e 5 de Julho em São Paulo, e outros nas cidades Nova Iguaçu e Manaus, Parnaíta e Alta Floresta, no Mato Grosso. Por favor, Roberto, venha ao palco. Vou pedir para o pessoal que estiver pegando assinaturas, se puder fazer a gentileza de pegar lá fora, para a gente dar sequência aqui à apresentação do Roberto. Obrigado. Só um minuto, por favor. Boa tarde a todos. Queria agradecer a presença de todos hoje. Vai ser muito interessante a gente poder apresentar a plataforma que o Arquifuturo está desenvolvendo de ideias para a cidade de São Paulo. O que queremos para São Paulo? Gostaria de iniciar a minha fala apresentando de que maneira as novas tecnologias sociais permitem construir uma nova cidadania a partir das múltiplas respostas para essa pergunta. Nesse evento, a gente vem acompanhando uma série de discussões que tentaram, de alguma forma, explicar o que aconteceu em junho aqui em São Paulo. Muitas possibilidades foram levantadas e eu gostaria de partir para uma aproximação que se refere à experiência urbana. Quem imaginaria que a cidade de São Paulo poderia passar 30 dias sem as suas principais avenidas após as 6 horas da tarde? Acredito que isso foi uma questão nova para todo mundo e fez com que as pessoas saíssem de suas casas, saíssem de seus trabalhos, seus escritórios e os seus carros e fossem às ruas. E nas ruas, essas pessoas encontraram uma cidade aberta. Muitos viveram a rua como a primeira vez, vivendo novos percursos, fazendo novos trajetos, conhecendo novas praças, encontrando novas pessoas e, de alguma forma, experimentando alguma sensação de pertencimento que eles nunca puderam passar. Nessa cidade aberta, as tradicionais formas de organização não funcionaram. Então, nas ruas não existia um líder definido, não existia um percurso definido e nem mesmo um hino ou palavra de ordem que a pessoa pudesse seguir. A multiplicidade de caminhos fez com que essas pessoas, de alguma forma, se sentissem sozinhos, mesmo estando na multidão. A partir daí, a pessoa começa a perceber que, de alguma forma, quem sempre se sentiu conduzido pela cidade, entende que a cidade é que deve conduzi-lo. Desculpe. Quem, de alguma forma, se sente conduzido pela cidade, percebe que deve começar a conduzir a cidade. Mesmo algumas vezes fazendo isso de forma distorcida ou contraditória, as pessoas começam a assumir um protagonismo que lhes cabe e retomam algo que sempre foi seu, que foi a rua. Esse protagonismo voluntário é a chave para uma nova cidadania. As pessoas nas ruas, de alguma forma, replicaram o jeito que elas sempre se comportaram nas redes sociais e na internet, observando, apontando e denunciando.
Um exemplo disso, que eu gostaria de trazer para cá, é o aplicativo Waze, que eu não sei se todos conhecem, né? Até pouco tempo, a gente não pode dizer que foi antes de junho, porque o mundo não começou a girar em junho, mas até pouco tempo, os aplicativos e os sistemas de mapeamento funcionavam de uma forma muito simples. Você tinha um mapa, esse mapa apresentava a sua localização na cidade, e o máximo que ele fazia era, a partir de uma informação de trânsito, conduzir a pessoa pela cidade, do ponto A ao ponto B, pelo melhor caminho possível. O Waze é um aplicativo que funciona como uma grande rede social. Então, as pessoas começam a participar, inserindo informações do que estão vendo na rua, por exemplo, um acidente de trânsito, uma polícia que eventualmente esteja dificultando um pouco a passagem, um trânsito mais intenso. Essa informação é enviada para a base de dados. As outras pessoas participam validando ou não aquela informação dada pelo primeiro usuário. A partir disso, o sistema consegue criar uma inteligência que permite construir caminhos e alternativas de rotas mais simples pela cidade. Novamente, a participação do cidadão se dá simplesmente informando, apontando, né? Entretanto, eu acho que analisar a cidade como um estudo de caso é um beco sem saída, né? As novas tecnologias sociais permitem ao cidadão participar da organização, da gestão e dos assuntos referentes às suas ruas, ao seu bairro ou à sua cidade, de uma forma colaborativa e propositiva. Bom, a partir de agora, eu gostaria de falar um pouco a respeito de quais são os elementos principais dessas novas tecnologias. Crowdsourcing, para quem não sabe, é um método de produção de soluções ou novas tecnologias de forma colaborativa, coletiva e voluntária, né? Eu fiz até questão, pode parecer um pouco redundante, de pegar a definição de crowdsourcing da própria Wikipedia. A Wikipedia é um exemplo de uma enciclopédia colaborativa. Então, mesmo sendo uma enciclopédia que tem as suas questões e tal, ela é uma enciclopédia aberta, em construção, em que as pessoas contribuem inserindo textos e fazendo comentários ou corrigindo textos de outras pessoas. Uma outra plataforma que para nós é muito interessante e que já agrega a questão do crowdsourcing, o mapeamento, é a plataforma Ushahidi. A plataforma Ushahidi foi construída no Quênia em 2008, durante as eleições presidenciais. Essa plataforma teve como seu principal objetivo enviar relatos de eventuais violências ou abusos policiais no país após as eleições. As pessoas poderiam enviar esses relatos via SMS ou websites. O Ushahidi está muito ligado, esse modo, né, esse procedimento está muito ligado até ao próprio nome, né? O Ushahidi em Swahili, que é a língua queniana, quer dizer testemunho, né? O Ushahidi, ela foi usada em várias situações extremas, como, por exemplo, o terremoto do Haiti, a Primavera Árabe na Líbia e, principalmente, agora na Síria, né, em relação à questão das denúncias de violências. Esse exemplo que a gente está vendo, por exemplo, aqui é o Syria Tracker, que é um site feito em plataforma Ushahidi, que registra mortes e vários outros dados a respeito da situação na Síria. As pessoas fazem um relato voluntário enviando essas informações e essas informações são mapeadas e geram uma série de relatórios no site. É uma produção da Humanitarian Tracker, que agrega uma série de ONGs que estão em atividade na Síria. No caso, por exemplo, a gente pode ver, você tem uma dispersão dos relatos de assassinatos e mortes na Síria no momento, enviados por celular, né, e por website. Bom, agora eu gostaria de apresentar um pouco como essas ferramentas e esses modos de produção de conhecimento estão sendo utilizados atualmente, né, e que a gente utilizou como referência. Bom, a primeira delas é o ONE, que é o Olho nas Emendas.
Esse é um case brasileiro em Ushahidi, é muito interessante. Ela foi desenvolvida pelo IFC, que é o Instituto de Fiscalização e Controle, em parceria com a Transparência Hacker no Distrito Federal, no ano de 2011. O ano quer dizer olho nas emendas. Qual é o interesse que a gente tem por essa plataforma? Primeiro, o fato dela ter sido desenvolvida em Ushahidi, e depois ela tem um sistema muito interessante. Ela funciona disponibilizando e divulgando as emendas que foram aprovadas na Câmara Estadual do Distrito Federal pelos deputados. Então você consegue, do lado direito, ali, você consegue escolher qual o seu deputado, ele abre uma lista com todos os deputados e você consegue visualizar quais as emendas no mapa que esse deputado conseguiu para o Distrito Federal. Você entra em cada uma das emendas e, a partir daí, você pode acompanhar se o valor que foi empenhado para aquela emenda está sendo realmente, efetivamente implantado na cidade ou sendo utilizado da forma como foi pleiteado inicialmente. Essa plataforma ela é um exemplo. Inicialmente, ela funcionou só para o Distrito Federal e, hoje em dia, já está aberta para todo o Brasil. O próximo caso é o Wikicrimes, é uma referência muito interessante. É uma plataforma desenvolvida pelo professor Vasco Furtado, da Unifor, do Núcleo de Engenharia de Conhecimento em Fortaleza, no ano de 2008. É uma plataforma de registro de casos de crimes, inicialmente na região de Fortaleza, né, e hoje em dia já está sendo utilizada em praticamente toda a América Latina. Tem casos no Caribe, no Brasil tem muitos relatos. É interessante notar que, a partir do lançamento, ela toma uma proporção que não depende mais necessariamente de uma administração do professor Vasco Furtado, então as pessoas começam a fazer relatos em outros lugares do continente, né? Ela tem um sistema muito interessante de validação de relato, em que a pessoa envia um relato de um crime ou de uma situação, enfim, de um crime, né? E outras pessoas podem confirmar aquele relato, né? Isso para fugir um pouco de algumas questões que são levantadas quando se fala em plataformas colaborativas, da possibilidade de uma pessoa querer simplesmente inserir informações que não são verdadeiras. Então, uma coisa que é muito interessante da Wikicrimes é esse método de validação das informações, né? Hoje em dia, ela foi lançada em 2008, ela já recebeu 200 mil relatos, né? A próxima referência muito interessante é o Our Miami. O Our Miami é um site lançado pela Miami Foundation, em parceria com a Soul of Community, em Miami, no ano de 2008. Ele, basicamente, funciona como um grande banco de dados, elaborado a partir de pesquisas feitas com moradores de Miami e de outras cidades dos Estados Unidos que, de alguma forma, tinham uma relação com Miami. E o que ele produz de interessante são relatórios amigáveis da situação sobre as pesquisas, principalmente na temática do fortalecimento comunitário. Então, você tem temas como lideranças locais e regionais, transparência, educação, segurança e meio ambiente. Ele se foca nessas questões e é uma ferramenta muito interessante de você consultar, né? A próxima referência é o Rio Mais. O Rio Mais eu acho que ele converge com a nossa proposta na medida em que ele é uma plataforma de crowdsourcing de ideias, né? O que no Brasil não é comum e também a gente não encontra muitos similares, né? Ela foi desenvolvida no Rio de Janeiro, no ano de 2013, por uma PPPP, que eles chamam, que é uma parceria popular público-privada, né? Que envolve a benfeitoria, né? Rio Eu Amo, Eu Cuido, a Natura, a Prefeitura do Rio de Janeiro e a FGV. Muito interessante da Rio Mais é que eles definem as etapas de implantação dos projetos de uma forma clara. Então, você parte de um momento que é uma convocação de ideias, onde as pessoas podem enviar suas ideias para a cidade. Depois você tem uma situação de estudos preliminares, estudos de viabilidade, onde um grupo interno do site consegue identificar
melhores ideias, ou as ideias que tenham mais consistente para um desenvolvimento, uma consistência para um desenvolvimento. Essas ideias são desenvolvidas internamente, voltam para a população que escolhe as melhores ideias dentre essas, e a partir daí a prefeitura implanta essas ideias. Uma vez implantada, a FGV, Fundação Getúlio Vargas, monitora a eficiência dessas ideias na cidade, e num momento final existe uma premiação para as ideias que tiveram a melhor, se comportaram da melhor forma, né? E os criadores dessas ideias são, obrigado, os criadores são premiados. Nossa última referência seria o By the City for the City, de Nova York. É uma questão principal e central na nossa plataforma, é uma referência muito interessante. Ela foi desenvolvida no ano de 2011 pelo Institute for Urban Design, durante a Urban Design Week de Nova York. Ela parte de uma situação de 2 fases, muito bem definidas, em que na primeira fase ocorreu um crowdsourcing de ideias para a cidade, de melhorias urbanas, baseado nessas 4 frases formuladas, né? Então, você vai completando essas frases. Não seria genial, não seria ótimo se você completa essa frase. Where? Aonde? Você indica. Dessa forma, as pessoas poderiam, porque nós queremos uma cidade. Então, um exemplo seria, não seria genial se pudéssemos ter um parque na Augusta com a Caio Prado, né? Aonde? Na própria Augusta com a Caio Prado. Assim, as pessoas poderiam, por exemplo, sair do Parque da Água Branca no final de semana, pedalar pelo Minhocão, passar pela Praça Roosevelt e chegar no Parque da Augusta. E assim teríamos uma cidade com mais lazer disponível para o centro e percursos de bicicleta que iniciam e terminam em parques públicos, né? Então, esse é um exemplo de como as ideias poderiam entrar numa plataforma como essa, né? As ideias enviadas são mapeadas, definidas por categorias, que a pessoa também envia naquele primeiro momento. No caso aqui, então, a gente tem um mapa geral de Nova York, né? Você tem as categorias, as ideias indicadas. E no final, numa segunda etapa, um grupo de arquitetos, designers ou artistas se apropria das ideias enviadas de uma forma independente, não necessariamente uma ideia X com ideia Y. Não, você pode buscar as ideias que mais convergem para o que você entende como uma proposta e desenvolve um projeto para a cidade, né? Bom, gostaria de, nesse sentido, o Arquifuturo está desenvolvendo a plataforma de crowdsourcing de ideias e propostas para a cidade de São Paulo. Isso é uma contribuição do Arquifuturo para a democratização das tecnologias sociais e participação comunitária. E não podemos deixar de pensar que isso é uma decorrência de uma discussão de arquitetura e urbanismo que já vem acontecendo nas 2 últimas edições do evento. Essa plataforma ela é livre, aberta e voluntária. O objetivo primário dela é permitir que o cidadão tome o comando das suas propostas para a cidade e que assuma uma postura propositiva e voluntária dentro da participação na sua comunidade. A plataforma funciona em 2 fases, assim como a gente falou no By the City for the City. Uma primeira fase de crowdsourcing de ideias, então as pessoas enviam ideias para essa plataforma, e uma segunda fase onde artistas, designers e arquitetos, e na verdade qualquer pessoa interessada em propor alguma coisa, pode buscar ideias daquele primeiro momento e desenvolver propostas de intervenção para a cidade, né? Queria apresentar aqui, esse seria o framework, né, da ideia, a nossa cartela inicial, como a ideia poderia, então aquele exemplo da Augusta, né? As pessoas enviariam as ideias dessa forma, as ideias podem ser enviadas por SMS, website, Twitter e Facebook. Uma das questões mais importantes do uso do Shahid como uma ferramenta, como uma plataforma que basearia a nossa proposta, é o fato de possibilitar o envio de SMS, né? O envio de SMS, ele traz
a facilidade da pessoa encaminhar uma ideia no momento em que ela teve essa ideia, né? Sem ter que voltar para casa, sentar no computador. Então, você está no trânsito, você está no ônibus, você senta, manda um SMS, aquilo já chega de uma forma mais direta e você diminui os filtros que podem ocorrer quando a pessoa chega em casa e pensa um pouco mais ou até mesmo desiste de enviar essa ideia, né? Então, seria baseado no envio e respondendo essas 4 questões e categorizando de que forma a sua ideia tem um impacto para a cidade. Aqui eu gostaria de apresentar, esse é um protótipo, né, de como seria o nosso website, a nossa interface, né? Ela basicamente se estrutura num primeiro campo que seria o mapa, né, onde a gente teria toda a indicação da posição dessas ideias, com as categorias ao lado, um campo de envio de ideias, onde as ideias já enviadas ficariam disponíveis, e um segundo campo, terceiro, desculpa, de envio de projetos, né? No mapa, você tem a possibilidade de tirar a estatística desses envios, né? Você pode ligar e desligar o mapeamento das ideias e projetos, desculpa. Os projetos podem aparecer ao mesmo tempo, então você consegue ter uma noção clara de proximidade de ideias e projetos, né? As ideias também elas ficam disponíveis para qualquer um consultar, então essa é a principal característica no caso das ideias, por ser uma plataforma aberta. Então, você tem todas as ideias disponíveis para quem tiver o interesse de desenvolver um projeto, poder consultar essas ideias e, a partir dessas ideias, combiná-las, editá-las, misturá-las e encaminhar isso enquanto projeto. Aqui algumas sugestões de possibilidades, né, de projetos de intervenção. Então, esses projetos podem ser, por exemplo, permanentes. Aqui a gente tem uma ilustração, né, de um projeto para abertura de córregos canalizados, né? Então, a gente tem você pode trabalhar desde uma situação de uma intervenção drástica como essa, né? No caso aqui, o córrego da Saracura, na 9 de julho, projeto do Alexandre Delijakov, né? Até mesmo intervenções permanentes, mas que você não demanda uma construção de uma estrutura de grande porte. Então, por exemplo, o projeto de Wi-Fi livre nas praças de São Paulo tem um pouco esse caráter, né? Outros tipos de intervenção são intervenções temporárias, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um trabalho que foi desenvolvido na Grécia, em que a falta de iluminação nas ruas públicas fez com que os moradores se juntassem e construíssem esse sistema de iluminação a partir da doação de abajures e lustres de cada uma das casas, né? Um outro trabalho interessante, que da mesma forma é uma intervenção temporária, são trabalhos de intervenções artísticas mesmo, como nesse caso aqui o trabalho da Anneli Azevedo, né? Na cidade. E então, acho que é importante pensar também que a possibilidade da mistura de uma ou mais ideias nessa proposta viabiliza, às vezes, algumas propostas e alguns projetos híbridos, né? Essa é uma característica das soluções que a cidade apresenta espontaneamente para problemas que nem sempre o poder público pode resolver. E então, é muito interessante a possibilidade da gente ter esses resultados híbridos, né? Aqui eu gostaria de apresentar um mapeamento, né? Na verdade é um mapeamento dos potenciais parceiros não, mas assim, parceiros nessa possibilidade de divulgação dessas ideias e dessas propostas, né? A gente tem aqui setores de coletivos urbanos que têm atividade, o setor mesmo de educação, de arquitetura e design, alguma coisa ligada ao meio ambiente. Aqui a gente tem a parte mesmo institucional, as entidades de classe e alguns setores financiadores. O importante aqui é que esses aqui são potenciais parceiros no sentido de divulgar e investir nesse trabalho. A gente tem uma agenda definida, hoje é o lançamento dessa plataforma, a apresentação dessa plataforma. Temos um lançamento previsto para o final de outubro, começo de novembro.
e um júri e premiação de propostas e projetos entre novembro e dezembro desse ano. É isso. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Roberto. Vou chamar agora também os outros convidados que vão participar do debate. Andressa Viana é produtora cultural e comunicadora, membro do Baixo Centro, um movimento de ocupação voltado para a região do Minhocão, no centro de São Paulo, financiado via crowdfunding e outras forças independentes de arrecadação. Andressa, por favor. Miguel Lago é cofundador do Meu Rio, rede com mais de 100 mil participantes que procura aproximar os cariocas das decisões políticas sobre a cidade. Nós tivemos um pequeno problema logístico, a Janete Sadikan, secretária de Transportes de Nova York, que era suposto participar desse painel, não conseguiu chegar, então nós estamos substituindo a Janete pela Pamela Puchalski, que é co-curadora aqui do Arco Futuro 2013 e diretora da Bennett Midland e Senior Fellow da Brookings Institution. Realizou projetos como Urban Age, na London School of Economics, o Centro de Arquitetura em Nova York, no Urbanize e no Enda City. Tem mestrado em Planejamento Urbano pela Universidade de Colômbia e graduação em Economia e Literatura. Pamela. Queria chamar o vereador Namil Bonduque, professor titular do Departamento de Planejamento da FAUSP, vereador da Câmara Municipal de São Paulo e membro da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. Nabil, por favor. E o nosso mediador é o Alexandre Matias, diretor de redação da revista Galileu, fundador e editor do blog de artes e cultura digital Trabalho Sujo. Alexandre. Quero lembrar a vocês que as perguntas devem ser encaminhadas por escrito aqui às nossas atendentes. Obrigado. Boa tarde. Queria agradecer a presença de todos, dos participantes da mesa. E queria... o Roberto fez a apresentação do projeto Minha Cidade. Eu queria pegar o gancho do projeto dele para justamente jogar a questão para os outros participantes para falarem um pouco da relação que a arquitetura e o urbanismo têm com as tecnologias hoje em dia, que eu acho que é um dos principais pontos que a gente vai abordar nesse debate. Então, quem podia começar podia ser a Andressa. Bom, boa tarde. Eu acho que a gente vem sofrendo esses impactos das tecnologias sociais cada vez mais cotidianamente. Eu acho que é por isso que ela vai ganhando características cada vez mais interessantes, porque a gente sai simplesmente de um macro globalizado para vir para um micro, para refletir novamente num macro, assim. O Baixo Centro, desde o começo, a gente investe nessa relação. Para quem não sabe, a gente realizou 2 festivais de rua com uma programação ao longo de 10 dias, completamente independente, no sentido de uma articulação comunitária, nenhum patrocínio, os valores foram sempre arrecadados via doação ou o crowdfunding, e a mão na massa completa de quem estava propondo alguma realização artística, alguma intervenção. Então, a nossa proposta inicial sempre foi um pouco quebrar essa hierarquia entre quem faz e quem propõe, quem é artista, quem é produtor. Então, era um pouquinho dessa inversão de papel, justamente porque eu acho que é um espelho bastante interessante quando a gente vai falar de apropriação civil dessas políticas públicas e dessas questões de arquitetura e urbanismo que estão sendo discutidas e que, em geral, ficam muito distantes da comunidade em si.
Acho que as tecnologias elas estão ajudando a que isso chegue um pouco mais perto do uso comum, do usuário comum, que desde então deveria ser de fato o agente mais importante nessa relação. E até a tecnologia demorou um pouquinho ainda a pegar esse gostinho humano, digamos, de se preocupar mais com o usuário e menos com a tecnologia e com a renovação dessa tecnologia. Frente a isso, a gente desenvolveu um site baseado em mapa também, para o cadastramento de iniciativas. A gente não, em momento nenhum, quis fazer uma curadoria. A ideia era, de fato, a coragem de realizar tudo o que fosse proposto. Caso houvesse alguma proposta no sentido de um abuso aí em alguma das relações dos direitos humanos ou da própria independência, caso ameaçasse algum desses valores básicos de políticos da plataforma, óbvio, isso seria conversado com o próprio proponente, mas isso acabou não acontecendo. No primeiro ano, a gente teve cadastradas 129 atividades ao longo de 10 dias, com um orçamento bastante reduzido, o que fez com que a gente comprasse equipamentos e distribuísse isso dentro dessa força de trabalho voluntário dos próprios proponentes e de voluntários que chegavam ao longo do processo. E no segundo ano, que foi agora 2013, a gente teve 530, se não me engano, iniciativas cadastradas, fora as que ocorreram, enfim, que sempre tem uma defasagem ou um extra, e um crowdfunding aí num valor um tanto maior, ainda, digamos, irrisório para 10 dias de festival, mas que ensinou bastante o quanto São Paulo parece pronto para essa apropriação, pronto no sentido mesmo de ter esse domínio da rua, de ter não só a vontade, mas esse domínio já numa circulação fluida entre esses espaços, entre essas ruas, o que demonstra aí, de fato, não só uma vontade, mas já uma experiência dos próprios coletivos urbanos e intervencionistas da cidade. Daí a gente chegou na seguinte conclusão, que eu acho que é um pouco o que a gente se pergunta todo dia. Em segundo momento, só para falar um pouco das nossas plataformas de uso, a gente trabalhou numa plataforma interna para organização interna de equipamentos, aonde você filtrava cada proposta de projeto, o que ela precisava também, no sentido de categorias de equipamentos, que tipo de equipamentos ela precisaria, qual local. Isso a gente conseguiu fazer uma filtragem para organizar essa agenda de uma forma bastante inteligente, que você filtrava o local, você sabia o que você tinha que levar para lá em tal dia, de onde ele, depois desse local, ele sairia. Isso ajudou bastante no transporte e na fluência desses eventos. Mas a pergunta que eu acho que a gente fica sempre no final de cada festival, no final de cada experiência digital, eu tenho algumas outras experiências relacionadas à Casa de Cultura Digital, bom, se a gente fala do comunitário, e aí eu acho que o Shahid ele tem, de fato, uma boa observação na questão do SMS, mas a gente não tem, no Brasil ainda, infelizmente, isso ainda está caminhando, a gente ainda não tem uma representação online de setores da comunidade que são extremamente importantes para essa visão da cidade. Então, o que a gente começou a se perguntar bom, como voltar para offline, assim, como conseguir atingir comunidade, vizinhança, num sentido de um envolvimento voluntário no corpo a corpo. Isso já fica aí como um balãozinho para a gente ir discutindo, porque é uma parte que me interessa bastante e que a gente também tem refletido bastante. Miguel, fala da tua experiência. Tá certo. Eu acho muito interessante, quer dizer, a gente tá aqui numa mesa discutindo justamente novas tecnologias, urbanismo, planejamento urbano, e
participação do cidadão. Porque a gente vê um discurso, normalmente, não é só no Brasil, mas no mundo inteiro, de urbanismo, novas tecnologias, que entra no sentido dos smart cities, né? Todo mundo falando muito smart cities, etc. Tudo virou smart cities. Então, as câmeras de vigilância em Londres são smart cities. O centro de operações que a IBM ofereceu para o Rio de Janeiro, onde você controla o trânsito, etc., você controla várias ações, tem câmeras em tudo quanto é lugar, painéis de controle, são smart cities. E eu não estou aqui fazendo pouco das smart cities, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que as novas tecnologias que são usadas pelos governos locais, com a ajuda de grandes empresas de tecnologia, inclusive, como a IBM, como a Siemens, etc., têm contribuído, claro, para melhorar a gestão do governo. Mas não deixa de ser uma ferramenta muito eficiente também de controle da população. Então, você controla a população para conseguir também fazer melhores políticas públicas, evidentemente, melhorar o trânsito, mas não deixa de ser um controle da população. Então, você está numa narrativa que a gente vê espalhada, que todo mundo fala bem e que, no final das contas, basicamente é governo controlando a população. O que é uma coisa natural que aconteça. A governança foi montada dessa maneira ao longo dos últimos 2 séculos. No entanto, o que é fundamental é a gente pensar como é que a gente usa essas novas tecnologias, como é que a gente se apropria dessas novas tecnologias a nível local para também poder controlar o governo, para que não seja só de lá para cá, para que também possa ser daqui para lá. Uma ferramenta que a gente no Meu Rio desenvolveu há quase um ano atrás, mais ou menos, e que foi bem interessante nesse sentido, na verdade, foi no contexto de uma campanha. Quer dizer, o Meu Rio desenvolve ferramentas de participação, muitas vezes contextualizados com alguma campanha que está acontecendo. Então, só para rapidamente falar dessa campanha, tratava-se de uma escola, que é a Escola Friedenreich, que é uma escola de excelência, uma escola pública de excelência que fica ao pé do Maracanã, o maior estádio do mundo, e que, por conta das reformas do Complexo do Maracanã, ia ser derrubada para construírem um campo de aquecimento. E, na realidade, enfim, os pais tinham nos procurado, através da plataforma Panela de Pressão, cada carioca pode lançar uma campanha, lançaram a sua campanha para pedir a não demolição e conseguiram avançar na discussão com o governo começou a dialogar com eles e falando que ia transferir para um outro lugar, para uma outra escola, mas, enfim, ficou aquela coisa da promessa sem ter um compromisso de fato. E aí a escola ia entrar de férias, estava previsto que a escola fosse demolida durante as férias e não tinha outra escola pronta. Então, claro que eles não seriam espalhados pela rede pública. E sabendo que era a 10ª melhor escola pública do país e que o maior problema de políticas públicas no país é uma educação pública de qualidade, realmente a mensagem que o governo estava dando, espalhando por um sistema municipal que não é de qualidade, tirando essas crianças de uma escola de excelência para espalhar numa rede que não é de excelência, a gente se viu bom, a escola vai estar vazia, cai um muro, o governo diz, opa, caiu um muro, a gente vai ter que derrubar a escola. Então, não tem muito como é que a gente consegue controlar essa ação do governo, já que a escola vai estar vazia. E a gente colocou, a gente criou uma plataforma chamada de guarda, que a gente colocou uma webcam na frente da escola, que monitorava 24 horas por 24 horas. Então, continuou o discurso da sociedade de vigilância, dos smart cities e por diante, onde qualquer pessoa podia acessar esse site e ele podia justamente clicar no botão quando visse que a escola, que tivesse uma ameaça da escola. E aí, esse botão, quando você apertava, avisava as mais de 2.000 pessoas que tinham se cadastrado, dando seu número de celular, e as pessoas receberiam um SMS em caso de uma ameaça, de fato, de demolição, e as pessoas se comprometiam a qualquer hora do dia, abraçar a escola e proteger a escola dos tratores. Isso, basicamente, em uma semana depois, o governo voltou atrás e se comprometeu que a escola não seria derrubada, se comprometeu a construir nova escola e se comprometeu que essa escola só seria derrubada quando houvesse enfim, a outra escola estivesse pronta. Enfim, hoje em dia a Escola Friedenreich não corre mais risco, ainda bem, de demolição. O governo acabou voltando atrás. E essa ferramenta tecnológica, que foi uma coisa que, no contexto de uma campanha que foi desenvolvida de imediato na urgência, funcionou muito bem. E aí era muito bonito de ver que tinha mais de 2.000 pessoas durante uma semana controlando uma ação do governo através da tecnologia. E aí que eu acho que é importante a gente falar. O cidadão tem que propor, é super importante que o cidadão proponha, o cidadão pode trazer boas ideias para ajudar o governo, mas é muito importante que a gente insira as novas tecnologias também de uma maneira em que a gente consiga descentralizar mais a decisão dos governos, as decisões sobre a cidade, as decisões urbanísticas, porque do jeito que está, nem é sempre o técnico que decide, que é quem sabe realmente planejar a cidade, é o político, digamos, são poucos políticos que existem,
os políticos têm muito poder nas mãos, tem outras poucas pessoas com interesses privados que pressionam muito bem esses políticos, então é importante que a gente consiga descentralizar essa decisão. Eu acho que é isso e usa as tecnologias nesse sentido, é o que o Meu Rio tem tentado fazer para transformar a cidade mais democrática através das novas tecnologias. Mas a gente também tem uma plataforma parecida com essa, que se chama Imagine, já veio um coletivo de arquitetos que montou vários projetos para tentar também contribuir com boas ideias. Mas é isso. Legal. Pamela, o que você pode contar sobre essa relação entre tecnologia e a cidade? Bom dia. I'm going to speak in English. Sorry. I want to first make the logical argument that cities have always, I think you could argue that they're crowdsourced by nature. Certainly government is playing a role, but whether it's market forces or civil society, crowdsourcing projects are nothing new. What the technological age that Miguel is explaining has allowed us to do is to actually use people as sensors to have increased platforms for them to contribute their ideas. So the idea to have an ideas bank where citizens can actually learn from one another, whether within their own city and community or outside and internationally, is part of the new spirit in the 21st century. And I want to use one example from the By the City, for the City project that Roberto had presented. With the High Line project in New York that we heard about this morning, there's now something called the Low Line in the Lower East Side, which is going to be the world's first underground park. And they used a Kickstarter, the people who got the idea to do this, obviously borrowing from the High Line, launched a Kickstarter campaign and raised $150,000 to fund an exhibition, because the technology is quite sophisticated that they're proposing to actually light the underground passage where the low line is going to be. And so it's not just crowdsourcing ideas, it's also crowdsourcing funding mechanisms, because cities are broke, unfortunately. So this devolution of decision-making, devolution of funding, I think is one of the trends that is gaining momentum. The tension, I think, is as you were describing, Miguel, with the smart cities, that a lot of the large technology firms are seeing cities as new markets, because as we know, half the world's population lives in cities, and it's just going to increase. So how, again, you can use people as sensors and I wouldn't say control government, but have to increase the participation and the monitoring function that citizens provide in their cities, whether that's through contributing projects, contributing funding. Again, the High Line is totally financed by the private sector and citizens rather than government money. So again, the issue of technology, I think, is the growing question. Nabil, queria que você falasse do papel do poder público frente a o cruzamento entre a tecnologia e a reinvenção da cidade. Bom, eu acho que tem vários aspectos sobre essa questão do poder público, né? Uma já foi falada aqui, que é a questão da transparência nos dados do Estado, do poder público, em todos os sentidos, né? Eu acho que a utilização de ferramentas para que o Estado se torne mais transparente é absolutamente fundamental e acredito que ela, né, tem grande possibilidade de se avançar nisso. É claro que hoje nós temos em nível, né, a Lei Nacional de Acesso à Informação, ela já permite que as pessoas possam solicitar os dados, mas uma coisa é solicitar dados, outra coisa é existir dados abertos, que eu acho que é o que eu acho que é a expectativa que se tem hoje do Estado. Eu tenho, inclusive, um projeto de lei que trata disso aqui na Câmara de São Paulo, que é uma maior transparência, e a Prefeitura vai, se não me engano, agora em outubro, anunciar a abertura de todos os dados, em primeiro lugar, do sistema de transporte coletivo, né, que já é resultado, na verdade, de todo o processo que houve das manifestações que estavam voltadas à discussão de tarifa. Então, ela vai começar exatamente pela publicização da planilha das tarifas, que eu acredito que vai permitir que a gente possa
identificar exatamente onde se gasta o dinheiro da passagem e do subsídio, né, do transporte coletivo. Mas eu queria, em relação a esse tema, levantar uma outra questão que eu acho muito importante, que tem a ver com a participação da sociedade no planejamento urbano, né, que hoje é absolutamente indispensável, né, quer dizer, isso está no Estatuto da Cidade, quer dizer, existe toda uma legislação que diz que é necessário haver participação. O problema é como realizar-se, fazer uma participação popular em mega metrópoles, ou, né, como São Paulo, como Rio de Janeiro, né, com né, mais de 10 milhões, no caso de São Paulo, de 11 milhões e 300 mil pessoas. O que é uma participação nessa escala e como é que se tomam decisões? A gente, vamos dizer assim, evoluímos do fim da ditadura para a redemocratização de uma democracia participativa, de uma democracia representativa, né, dos parlamentos, para uma tentativa de uma democracia participativa que acabou redundando principalmente na questão de conselhos, criando conselhos, né? Hoje nós temos dezenas, só no município nós temos dezenas de conselhos, estamos né, em processo de eleição do conselho participativo em cada subprefeitura em São Paulo, com uma pessoa representando 10 mil. Né? Um vereador em São Paulo hoje representa 200 mil pessoas. Em tese, eu represento 200 mil pessoas. O que é absolutamente inviável, né? Alguém representar 200 mil pessoas como representante mais local, das questões de caráter local. Então, a Prefeitura criou, né, está criando um conselho participativo em cada subprefeitura, onde vai ter um representante para cada 10 mil pessoas, que ainda é muito para poder fazer uma discussão e uma participação efetiva do cidadão. Então, eu acho que as novas tecnologias, elas criam a possibilidade dos cidadãos que não vão estar no conselho, que não vão participar presencialmente, né, de conselhos, de audiências públicas e de outras formas de interferência nos planos e nas políticas públicas, poder participar efetivamente. Então, agora, no processo de discussão do plano diretor, aliás, hoje, o plano diretor o prefeito está levando o plano diretor para a Câmara, então nós vamos iniciar uma nova etapa no processo participativo na Câmara. O plano diretor teve inúmeras audiências públicas, mas teve também uma plataforma para receber propostas, uma plataforma que não é muito diferente dessa que vocês, né, estão apresentando aqui, e que resultou em milhares de contribuições. Agora, na Câmara, nós vamos criar também, vai ser aberta uma plataforma para que, né, já com o texto, o projeto de lei, portanto, a proposta da Prefeitura formulada, então nós vamos abrir também um espaço, uma plataforma para receber contribuições, sugestões de mudança de texto, de inclusão, né, para que, além, vamos dizer assim, do trabalho das propostas que vão aparecer da própria Câmara, dos vereadores, que estão na esfera da democracia representativa, das audiências públicas que serão feitas, e reuniões técnicas, que são inúmeras, que estaria daquilo que ficou denominado democracia participativa, a gente possa introduzir uma terceira, né, plataforma de participação e contribuição, que seria exatamente uma participação, vamos dizer assim, virtual, né, uma forma de participação virtual. O problema, e eu quero finalizar aqui deixando a questão no ar, e o processo de decisão sobre isso, né? Quer dizer, eu acho que essas plataformas todas, várias estão sendo criadas por várias instituições para se fazer propostas e sugestões, né? Agora, nós podemos utilizar também a tecnologia para processar isso, para o que é contraditório uma coisa com a outra, mas depois tem uma terceira questão, que é a decisão. Então, eu acho que essa é a questão que está colocada na questão das políticas de urbanismo, que envolvem todos os cidadãos da cidade. Hoje, um plano não pode ser entendido, um plano diretor ou qualquer outro plano, como um plano meramente técnico, né? Isso está muito claro, ele é uma pactuação da sociedade sobre o que se quer. Agora, como é que se pactua? Né? Quer dizer, são os conchavos internos à Câmara, são as pressões dos movimentos sociais que, de alguma maneira, introduzem. E como é que essas plataformas podem também ser utilizadas para processos decisórios, né? Existe na nossa legislação o plebiscito, né, e o referendo. São formas de participação, em tese, interessantes, mas que também é muito difícil de serem
utilizadas cotidianamente ou utilizadas quando você tem uma lei como plano diretor com quase 300 artigos e com mapas e com plantas, e por mais que você possa colocar no mapa, né, todas as questões que são levantadas, isso também é a plataforma que foi desenvolvida pela Prefeitura, pelo Interior tinha, quer dizer, que era georreferenciar aquilo que estava sendo proposto, como é que depois, né, se decide, né, essa questão. E aí, né, cruzando o que são interesses locais com interesses gerais, porque às vezes uma certa questão é de interesse de uma comunidade local, mas vai contra uma necessidade geral né, do grupo maior. Então, qual é vamos dizer assim, qual é a escala em que aquela né? Então, é uma questão que eu acho que fica aqui, não é uma questão, é claro que tem um aspecto de nova tecnologia, mas tem uma questão política e tem uma questão de entendimento de como a cidade funciona, para que a gente possa, de alguma maneira, né, estabelecer aí uma outra forma de decisão sobre o futuro da cidade. Legal. Partindo desse teu ponto, mas voltando um pouco mais, eu queria que vocês também falassem sobre a participação das pessoas como um todo nesses projetos. Porque uma das coisas que a gente percebe, a gente tem uma estimativa aí que em 2050, isso é uma estimativa da ONU, que 80% da população mundial esteja morando em cidades de grande porte. E há uma vontade inata das pessoas, e vocês devem ter percebido isso nos projetos que vocês estão envolvidos, de querer participar de iniciativas que queiram resolver problemas da comunidade. Eu acho que há uma insatisfação com os poderes constituídos, a ponto de, na hora em que você oferece uma alternativa que não precise você procurar os poderes constituídos, sejam eles públicos ou privados, as pessoas são otimistas em relação a essa participação. Eu queria que vocês falassem um pouco de como foi a surpresa de vocês ao perceber que existe esse otimismo. E é claro que tem também outra questão que vocês falaram, de tem muita gente que não está na internet, que não tem acesso a esse tipo de ferramenta, mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que está na internet e que é muito cético e chega a ser pessimista em relação a esse tipo de iniciativa. Eu queria que vocês falassem um pouco da reação que vocês tiveram e se o fato das novas tecnologias, elas facilitam as pessoas se engajarem em projetos do tipo. Queria que o Roberto começasse. Alô? Primeiro, eu gostaria só de acompanhar um pouco aqui o que a Andressa falou a respeito da questão do offline, né? Porque, para mim, isso é uma questão, eu sou muito próximo, até porque eu tenho uma origem offline, muito mais do que online, né? Acho que o fato das pessoas não terem necessariamente a possibilidade de participar de uma iniciativa como essa não quer dizer que a gente não tenha que formar pessoas que tenham essa possibilidade, né? Então, eu vejo muito, por exemplo, nos trabalhos que a gente desenvolve em algumas áreas de São Paulo, áreas territorialmente muito longe do centro. Em muitos casos, você tem organizações muito mais sofisticadas do ponto de vista comunitário do que em áreas muito mais, vamos dizer assim, desenvolvidas e com capacidade para isso. Nesse sentido, eu acho que são áreas com um potencial muito grande na cidade para participar e conseguir mudar um pouco a cara de como a gente está vendo a situação agora. Na minha opinião, o mapa é uma ferramenta muito interessante. Instrumentar, ensinar essas pessoas a utilizar o mapa para poder conhecer a sua própria comunidade, acho que é um dos primeiros passos. Principalmente porque o que você vê muito, às vezes, é a pessoa falando, um projeto urbanístico, por exemplo, está sendo implantado em determinada área e não há uma participação popular, né? Importantíssima a participação popular. A gente sabe que existem dificuldades também técnicas em determinadas escalas para que essas pessoas participem, mas, por outro lado, também acredito que a formação dessas pessoas no sentido de aprender a mapear o seu território pode ser um início de inserção nesse processo. Quando a gente estava começando a discutir a questão da nossa plataforma, eu conversei com algumas pessoas que representam associações comunitárias de São Mateus e da Zona Norte também, e a minha preocupação, quando eu fui conversar com elas, era o seguinte: essa plataforma não necessariamente está trazendo para vocês um objetivo final, que é trazer um hospital novo, ou trazer um novo conjunto habitacional, enfim.
O importante é que a participação de vocês, o envio de uma ideia, vai fazer com que vocês apareçam no mapa. Aparecer no mapa, naturalmente, é você começar a participar dessa discussão. Então, acho que, em primeiro lugar, a questão do offline tem um pouco essa transição, acho que faz parte de uma nova cultura, principalmente no sentido de formação, questão de educação mesmo, né? Por outro lado, também, em relação ao que o... Desculpa, você fez uma segunda pergunta, o último ponto, desculpa. Se as pessoas elas se tornam otimistas em relação a essa participação. Eu acho que, inicialmente, eu vejo um pouco assim, é necessário que a gente construa o hábito propositivo. Eu acho que esse é um primeiro passo. Independente até da gente começar a discutir aqui a viabilização das questões finais. As questões finais já existe uma estrutura montada e tradicional colocada aí, que a gente pode agora falar se ela funciona ou não funciona. Mas é necessário alternar um pouco a posição do cidadão e do usuário dessas tecnologias de uma posição de um mero observador e validador e de apertador de botão para uma posição propositiva. A gente tem que criar um pouco essa cultura e acho que isso está no cerne da eficiência desse processo. Legal. Andrés? Eu acho que no Brasil a gente tem algumas questões que ainda fazem com que todos os nossos estudos tenham um caráter muito dúbio. Eu acho que é isso que a gente tem que tomar cuidado agora com essa, enfim, com essa apropriação dessa vontade de participação, que eu acho que vai um tanto no discurso do Nabil. A gente tem alguns cuidados, tanto enfim, nas discussões de DRM, de cadastramento, de como esse cidadão, o que ele vai ter que cadastrar, o que isso vai relacionar, quem vai ter acesso a esses dados. A gente ainda está discutindo o Marco Civil, assim, isso tem anos. A gente não tem a gente tem uma grande adesão. O Brasil é um dos mais fortes em rede. E olha que a gente não tem o país inteiro coberto enfim, por internet em si. A gente teve o boom das lan houses, e a vontade aqui é muito grande, até porque eu acho, sim, que a gente tem esse caráter comunitário muito forte. Eu acho que a gente tem esse caráter, embora ainda num sentido histórico e maturo de participação, eu sinto esse otimismo no sentido de uma vontade dessa representatividade que é violentamente forte, é violentamente grande, assim. Mas eu acho que a gente está criando N plataformas, isso, assim, ciberneticamente até me traz uma preocupaçãozinha do tanto de dado que a gente está gerando sem organizar, sem categorizar, digamos, tecnicamente, para que isso possa ser armazenado e ser reaproveitado, ser localizado. Eu acho que, infelizmente, a gente tem muita sede de novas tecnologias, mas a gente não está olhando para o esqueleto disso, de como esses dados estão sendo armazenados, de como eles estão disponíveis. Isso vai gerando um lixo cibernético muito grande, muito desordenado. E num segundo sentido, eu acho que a gente está criando várias iniciativas, elas não conversam muito entre si, o que também me preocupa como usuária. Você tem uma no Rio, você tem 2, você tem 3 no Rio, você tem 5 em São Paulo. Aonde esses dados estão sendo discutidos em conjunto, sabe? Eu acho que é um pouco da minha preocupação agora. E capacitação, assim. Eu acho que, embora a gente tenha muita sede de participação, a gente ainda não tem ideia de como a nossa política funciona. A gente não tem ideia de como a Câmara funciona, de como eu posso acompanhar na UAN uma emenda sendo votada, do que eu posso fazer como cidadão para pressionar isso. Eu acho que falta aí esse beabá de conteúdo mesmo. E aí eu acho que isso é uma preocupação muito legal. Assim, eu vi, tem alguns coletivos que tomam esse papel para si, como as comunidades de transparência, algumas comunidades de intervenção poética, assim, que é no beabá de, bom, o que você tem. Eu vi algumas iniciativas pesquisando um pouco para essa mesa e tal, você vê que várias cidades, dentro do próprio conceito de placemaking, das smart cities, que estão, enfim, cada vez mais sendo faladas por qualquer governo,
Tem várias iniciativas que estão pegando do básico, do tipo como usar a rua, como trabalhar, tanto para o lado do cidadão, quanto para o lado da engenharia civil, por exemplo, das obras, que é uma costura entre pontes que eu acho que a gente ainda está imaginando, assim, e que eu acho que é isso que a gente tem que fazer agora. Eu acho que é um pouco essa da investigação que o Baixo Centro está passando agora, participando, enfim, de mesas junto da Secretaria de Urbanismo, mas para entender a função e conseguir, de certa forma, traduzir isso como civil, e menos pensando apenas no como fazer. Sobre a plataforma, depois, eu enumerei, acho que a gente vai sentar um pouquinho mais nessa questão, mas, por exemplo, a premiação, ela ainda me parece, para a política, ela ainda me parece ingrata, assim. Eu acho um pouco delicado. Queria saber como funciona melhor na proposta de vocês, mas eu acho que se a gente tem essa necessidade de apropriação do cidadão, e aí de um papel essencialmente político, e não só voluntário, e aí, enfim, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado também nessas responsabilidades, na delegação dessas responsabilidades, mas também na linguagem que isso é tratado, sabe? Eu acho que isso tem que ser uma responsabilização política, civil. Não é mais um concurso relacionado a design, arquitetura, porque, sinceramente, a gente precisa dar vazão para tudo isso, mas eu acho que, como cidadão civil, acho que não é um ponto um pouco delicado. Não sei se me explico, mas acho que a gente vai caminhando nisso. Miguel? Acho que, bom, como é que as pessoas participam, enfim, pelo menos a nossa experiência lá no Meu Rio, nesses últimos 2 anos, praticamente, que a gente existe. Eu acho que a maior lição é que a tecnologia não cria absolutamente nada, mas ela viabiliza tudo. Então, e é claro que eu tenho muita preocupação com a barreira que a tecnologia impõe, porque ela é uma barreira de entrada, isso não há a menor dúvida, mas o que acho que há de mais importante na participação não se refere à tecnologia. A tecnologia sempre viabiliza sempre. Então, o que acontece? Da nossa experiência, quando a pessoa, e a gente viu isso pelo número de pessoas que participaram ou que deixaram de participar de uma atividade, quando você não mostra muito claramente para a pessoa o seguinte: você vai participar disso, porque nesse momento você vai fazer isso, naquele próximo momento você vai fazer isso, se a gente obtiver essa reação, você vai fazer isso. Se você não mostra uma estratégia de ação para a pessoa, e você mostra que ela pode ter um resultado muito concreto, que ela vai poder realmente gerar mudança ao se mobilizar, ao participar, fica muito difícil mobilizar a pessoa, né? Então, e é uma pena, mas é uma coisa que a gente teve muita dificuldade. Por exemplo, a gente tem esse canal, como eu estava falando, imagino que a gente tenha 1 ano e meio de proposição de ideias para a cidade, a partir da tua experiência como usuário do serviço público, como é que você pode melhorar alguns pontos do serviço público, etc., na cidade do Rio de Janeiro. E não se compara, como não existe um resultado de fato, porque a gente diz o seguinte: olha, a ponte aqui, as mais votadas, a gente vai pressionar o governo, vai endereçar o governo, etc., para que ele possa solucionar ou levar em conta essas ideias de melhora, etc. Como não tem algo de muito concreto no resultado, as pessoas não participaram tanto, ou não têm participado tanto. O que é muito diferente de algumas campanhas que a gente fez através do panel de inspiração e tudo mais, onde a gente explicava o processo, por exemplo, legislativo, como é que ele funciona. Então, foi um caso de uma campanha que foi uma das primeiras campanhas que a gente tinha feito, que foi da ficha limpa estadual, que a gente chamou, que era, na realidade, enfim, no Brasil, você não pode passar um concurso público se você foi condenado por improbidade administrativa, mas você, até pouco tempo atrás, você podia ser nomeado para um cargo público, né? Então, você podia ser nomeado ministro, você podia, antigamente, antes de 2010, você podia ser eleito deputado, inclusive, a ficha limpa veio e mudou isso, mas, enfim, a nível estadual, a gente queria mudar justamente a maneira como você nomeava e você tentar adaptar para mesmo as exigências que você, em termos de improbidade administrativa, que você exige de um concursado. E foi uma campanha muito rápida, em que a gente foi mostrando: olha só, aqui, essa é a proposta já está tramitando, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça é esse, ele tem tal prazo para dar a resposta, se ele der essa resposta,
Então vamos fazer essa pressão nele, porque ele está há 6 meses para dar o parecer dele, ele não deu o parecer, e vai explicando o processo todo de como é que se vota uma lei, como é que se constrói uma lei, mas fazendo com que a pessoa participe ao mesmo tempo. Então, e isso é impressionante como, quando as pessoas sentem realmente que está muito claro aquilo, está muito bem explicado, que elas podem participar e que tem um resultado imediato, que, bom, teve um parecer que foi favorável, o parecer foi favorável e, bum, votação, mudou-se a Constituição, mudou-se a nomeação, a maneira como o governador e as prefeituras podiam nomear os seus cargos de confiança. E isso é só um dos vários exemplos, mas quando você mostra para a pessoa que a participação dela está diretamente atrelada a um resultado muito concreto, isso, na minha opinião, na minha experiência, que eu vi no meu Rio, aumenta muito mais a propensão e a vontade da pessoa participar. Legal. Pamela, eu vou pular a sua vez para passar para o Nabil, porque eu acho que várias questões foram levantadas têm a ver com o poder público. Eu queria saber, tem inclusive uma pergunta que é feita nesse sentido. Eu queria saber qual que é a dificuldade de trazer o cidadão para a discussão e como o poder público está percebendo que as novas tecnologias podem fazer com que o cidadão participe dessa discussão. E aproveitando a pergunta que veio do público, quais são as iniciativas previstas na Câmara Municipal para absorver potenciais contribuições de ideias através das plataformas digitais? Bom, eu já falei um pouco sobre, no caso do plano diretor, o que nós estamos montando, que é uma plataforma para recepção de propostas e a Câmara, eu acho que ainda está muito aquém do que a gente gostaria, mas está bem avançada em relação ao que estava em 2004, quando eu saí da Câmara, né? Fui vereador de 2001 a 2004, quer dizer, de lá para cá, eu acho que avançou muito sobre vários aspectos, né? Na transparência, na abertura de canais possíveis de participação. Agora, a dificuldade do cidadão, eu acho que tem várias dificuldades. Quer dizer, primeiro, vamos falando do ponto de vista digital, para não falar do presencial. Presencial, todo dia tem centenas de audiência pública, mas você vai somando as pessoas que participam, perante uma cidade como São Paulo, é insignificante, né? Então, do ponto de vista digital, eu acho que nós temos um problema que eu acho que em primeiro lugar, a compreensão, né? Quer dizer, ninguém participa se não tem informação. E, às vezes, participa errado por informações. Aliás, esse é um problema do meio digital, porque é muito fácil difundir uma informação ou um boato incorreto sobre alguma coisa. E as pessoas acabam se manifestando em cima daquela informação que as pessoas têm. Então, eu acho que essa é uma questão fundamental, questão de formação, né, de informação, de tradução, né, projetos de lei, muitas vezes, as pessoas acham que é uma coisa e acaba sendo outra também, né? Então, eu acho que essa é uma dificuldade muito grande. Eu acho que, claro que tem o problema que se falou aqui do offline, né, as pessoas que estão fora da... Mas eu acho que isso é um problema, vamos dizer assim, que vai sendo superado. É que nem o alfabetismo, né? Quer dizer, como a pessoa analfabeta vai conseguir participar? Ela não participa de nenhuma maneira, né? De qualquer processo desses, né? Porque ela não consegue nem sequer se informar minimamente, vai ter grande dificuldade. Então, eu acho que isso vai se superar gradativamente. Agora, o problema de informação, o problema de capacidade de entendimento, eu acho que essa é uma questão muito importante. Então, eu acho que a questão da tradução, né, talvez a questão da questão didática, ela é muito importante, inclusive para entender um problema de cidade. Eu vou pegar só um exemplo aqui, só para a gente ver a complexidade dos assuntos. Vou pegar o exemplo que você trouxe aqui, o Parque Augusta, tá certo? Bom, Parque Augusta, né? Quer dizer, claro, se alguém perguntar, queremos um parque lá na Caio Prado? Bom, todos nós vamos falar, queremos. Ninguém vai ser contra fazer um parque, né, naquele lugar, todo mundo é a favor. Agora, uma decisão da prefeitura sobre isso tem que cruzar, bom, o que significa desapropriar 25 mil metros na Rua Augusta perante a várias outras alternativas que existem de fazer vários outros parques. Eu estou falando isso porque eu estou envolvido em vários movimentos de criação de parque, né, na Brasilândia, no Butantã, né, no próprio Parque Augusta e vários outros. Nós temos vários, inclusive, movimentos que se formam em torno disso. Então, a questão bom, a decisão sobre o que vai fazer com recursos e para onde nós vamos,
é uma decisão muito complexa, que não é só o sim ou não. É muito importante ter o propositivo, né, ter as questões propositivas, acho isso fundamental, né, para este momento nosso. Agora, eu volto à questão que eu coloquei, a questão como tomar a decisão, e tomar a decisão com todos os elementos para que essa decisão possa ser bem tomada, eu acho que é talvez o grande problema. E aí, né, o que eu sinto é que pode haver uma frustração. Aí eu acho que talvez essa questão, né, as pessoas vão, né, entram nas plataformas, propõem, né, faz uma contribuição, etc., e ficam, muitas vezes, né, poderá gerar uma frustração porque aquilo, de fato, não aconteceu, né? Então, agora, eu acho que isso certamente tem que ser combinado com um processo. Pelo menos, eu acredito isso, eu participo de movimento social há mais de 30 anos, né? As plataformas, né, as novas tecnologias, elas podem ter um vigor muito maior quando elas estão combinadas com o processo de mobilização, né? Então, a gente vê assim, o que as manifestações de junho, o que elas mudaram, por exemplo, no Rio de Janeiro, em relação à questão do Maracanã, por exemplo, do entorno do Maracanã, né? Ou aqui em São Paulo, em relação ao sistema de transporte coletivo. Elas tiveram um papel fundamental, né? Mas, então, nós não estamos falando nada novo, nós estamos falando alguma coisa muito velha, que as ruas, né, que você mostrou aqui, as ruas, esse processo é um processo, né, quase milenar, né? Quer dizer, né, de manifestações, claro que ela pode tomar várias configurações, e as novas tecnologias, elas podem ser importantes exatamente como o desdobramento desses processos. Então, o resultado, pergunta como estimular, como fazer com que as pessoas participem. Eu sou muito otimista, mas eu acho que elas vão acontecer quando elas gerarem resultados, né? E aí isso precisa abalar um pouco, às vezes precisa abalar um pouco as estruturas. Acho que a manifestação de junho abalaram um pouco as estruturas. Nem sei se tanto quanto de fato elas tinham esse vigor, né? Não sei se elas tinham tanto vigor quanto a imagem que elas passaram uma imagem superior, inclusive ao vigor que elas tinham, e elas geraram mudanças importantes. Então, eu acho que essa combinação é muito importante, porque sem resultados também, isso em movimento social sempre, a gente sabe, se não tem expectativa de resultado, né, se gera um desânimo. Fui, participei, mandei, né, digitei, né, tudo faz parte da mesma lógica, e no final não aconteceu. Então, eu acho que o acontecer é muito importante, e por isso que a gente tem que construir canais, né, entre esses processos participativos e os processos decisórios. Tá ótimo. Infelizmente, vamos chegando aqui ao fim desse debate. Queria agradecer a presença de todos aqui na mesa e também a participação da audiência. Aí, em seguida, a gente continua com o Arquifuturo 2013. Obrigado.